Como é que era estar nesse momento aí, cara, e participar do nascimento? Assim, você estava num momento que o rádio estourou, a gente começou a ter teve a Rádio Nacional histórica, teve a estatização da Rádio Nacional, tu viajou por isso daí e foi parar na TV. O rádio te preparou para isso. E essa tua jornada no rádio, tu esteve com muita gente sensacional que depois tu foi levando. Exatamente. Como é que eram essas conversas, cara? Porque assim, como é que as pessoas percebiam a transição nessa época? Olha, eu acho que ninguém percebeu. Eu acho que nós fomos levados de barco, né? Entendi. Dizia o Haroldo Barbosa, vamos entrar e deixa o barco correr. Então, aquilo foi intuitivo. O rádio, a televisão já é objeto de planejamento, mas o rádio absolutamente de intuição, porque não havia nenhuma escola, nenhuma formação. O mundo inteiro aprendeu o rádio fazendo. A televisão já contou com cinema, com teatro, mas o rádio foi uma coisa inteiramente empírica, né? É por isso que era todo mundo jovem? Ou vários, tinham muitos jovens? O rádio era uma juventude só. Quando eu fui para a rádio Marinque Veiga, na rádio Roquete Pinto, corrigindo. Marinque Veiga era o tempo do Divertimentos. Mas quando eu fui para a rádio Roquete Pinto, o meu professor, que era um gênio, que era o Berlia Júnior, produtor de cinema, de teatro e tal, eu tinha 15 anos de idade e ele tinha 30. Ele era o meu professor, senhor Berlia Júnior. Você falava com ele, sim, senhor. E ele tinha 30 anos de idade. Pois é. E assim, teve toda uma outra galera também muito jovem, né, cara? Essa ida pra TV ali, cara, como é que você enxergou isso? Era uma oportunidade de... ser o que você... Você imaginou que você ia ser o que você se tornou? Quando você chegou na TV? Eu sempre tenho... Infelizmente, eu não trouxe vocês para te mostrar aqui. Em 1950 e poucos, eu dei uma entrevista assim, só que eu tinha começado a televisão. Meu maior desejo é dirigir uma emissora. Isso aí, nós estamos falando quase de 70 anos atrás, né? Verdade. Mais de 70 anos. Então, e tu dirigiu por um tempasso. Eu gostava muito, eu sempre gostei muito de cinema. A minha infância, assim, na fase dos 10 anos de idade, era dentro do cinema. Eu arranjei uma namorada que era dona do cinema. Eu era filha do dono do cinema. Então eu ia em todo lugar. Inclusive, pegando o Cine Paradiso, eu ia para a cabine de edição, ver edição de filmes que naquela época eu não podia entrar para ver, né? Ia ver na cabine. Ver desenho também, né? Ver tudo. Fita em série. O Flash Gordon, o Roy Rogers, que cantava a música country há 70 anos atrás e fazia sucesso. No teu livro tu diz que tu não gostava muito do Roy Não, Rogers. então não era meu favorito, não. Eu gostava muito do Flash Gordon. Que era ficção científica, né? Era isso que te fascinava, ficção científica. O cara ia pra Lua e tal. Entendi. Anos depois você meio que... Porque assim, também está escrito no teu livro o lance de como era a novela, as novelas na TV, né? O lance como você meio que trouxe pessoas, assim... Eu acho que o Dias Gomes chegou a escrever com pseudônimo, não foi? Escreveu. Aliás, quem deu o pseudônimo para ele foi o Walter Clark. Calderón de la Barca. Isso. Que era um autor espanhol fantástico. Essa época aí, essa época do Dias Gomes, por que ele precisava desse pseudônimo? Porque eu vou te contar, é uma historiazinha simples, mas a gente tem que contar histórias. Tá. Né? A vida é feita de historinhas. O Dias Gomes, quando eu fui procurar o Dias Gomes, eu fui com o meu tio. Meu tio tinha uma editora. Ele foi à falência com a editora dele com dois grandes autores, Nelson Rodrigues e Dias Gomes. Nossa. Você vê como ele era competente, né? Conseguiu falir com esses dois aí. Mas ele que me levou ao Dias. E aí o meu fascínio do rádio veio do meu pai, que tocava violão na Rádio Cultura. E eu ficava em cabine, com 5 anos de idade, estava dentro de uma cabine de operação de som na rádio. Mas eu fui pro Dias Gomes porque eu queria escrever para a rádio. A minha vontade era ser autor.
E foi como motor que eu comecei a minha vida. E por que eu me apaixonei pela televisão? Em 1949, eu ainda não trabalhava na Rádio Nacional, mas estava lá o Dias Gomes em contato com eles permanentemente. Aí o Dias falou assim, dá um pulinho lá na rádio, porque eles vão fazer uma experiência de televisão hoje. Isso em 1949. Caraca. Um ano antes de realmente chegar à televisão no Brasil. E foi muito engraçado, porque eu vi o rádio televisionado. Eles colocaram as câmeras na Rádio Nacional e os locutores todos de smoking com o texto na mão, lendo, e agora, não sei o que, e tal. E dizia o César de Alencar, que apresentava a chamada, e agora vocês vão ver o locutor Beleza. E aí o locutor tal, falava ali com o texto aqui. Eu falei assim, não pode ser isso, né? Tem algum equívoco nesse troço aí. Então, mas aí comecei a dar uma pesquisada, ver o que era, ver o que não era. A minha paixão por cinema me levou a paixão pela imagem. Então eu falei assim, eu quero fazer isso aí. Mas não tinha televisão no Brasil. Quando a televisão chegou, eu comecei a namorar a televisão. E tem aquela história que eu contava para o Cassiano Gabos Mendes, assim, quando inaugurou a televisão, eu ia para casa de uma amiga da minha mãe, não tinha dinheiro. Era um televizinho. Televizinho. E ficava lá. E às vezes eu ficava lá e dormia no sofá. Porque terminava aquele negócio, ela falava assim, eu vou dormir. Depois, quando você sair, bate a porta. E eu ficava vendo a televisão depois que ela terminava. Só o chuvisco. Desligada. Então eu ficava assistindo o chuvisco. O que eu me imaginava? De repente aparece um cara aí montando um cenário, uma coisa, eu quero aprender. Então eu via chuvisco. E isso novão, né? Garoto, né? Exatamente. Tu tinha quantos anos aí? Eu tinha, nessa época, exatamente quando começou a televisão, eu tinha 15 anos. 15 anos, cara. Quando eu entrei para a televisão, eu tinha 17. Pois é, 17 anos. Então, imagina, aí vem de novo, imagina tu com 17 anos de novo. Será que era possível promover tudo que... Acho que você ia ter mais ferramentas, mais possibilidades de olhar tudo. Mas, no entanto, tem também muito mais... as coisas já estão criadas, né? Porque, assim, eu acho que a grande parada do Boni é que tu criou muita coisa, né? Na TV, nos padrões e tudo mais. E eu hoje acho que é sempre um desafio. Há sempre coisas a criar. Não está tudo criado, não. As coisas vão continuar nos surpreendendo com uma velocidade muito grande. Há um campo imenso hoje, com mais ferramentas, um campo ainda maior para a criação. O que precisa é não ter preguiça, né? Pois é, muito importante. Porque assim, eu vejo uma porrada na internet, como todo mundo tem a oportunidade, né, de começar a falar com uma audiência. Tem muita já vi surgir e desaparecer muita gente, porque tem um conceito na internet que inclusive depois você me conta se ele era parecido na TV. A gente funciona porque a gente tem uma comunidade, tem uma galera que conhece o Flow, assiste o Flow e está aqui com a gente de forma o que a gente chama da nossa base, sabe? Certo. Existem esses projetos geralmente que começam e desaparecem são os canais que não têm muita paciência para criar a própria base, sabe? A relação do fã com a TV é parecido com isso que eu estou falando aqui? É muito parecido. A relação em geral do homem com as coisas que ele faz está no hábito. E não adianta querer dizer que começou agora, por exemplo, o streaming e não há mais hábito. Há o hábito de maratonar, o hábito de ficar vendo streaming, o hábito desse tipo de podcast. Então, o problema é o seguinte, por que as coisas vão embora? Porque elas não têm a qualidade suficiente, ou não têm a criatividade suficiente, ou não têm um diferencial que possa conquistar o público e formar um hábito. Porque se você faz alguma coisa que tem interesse, eu sempre fazia essa pergunta a todos os meus companheiros, a quem interessa isso? Se você pensar a quem interessa e fizer para quem interessa, é uma coisa perfeita, porque você vai criar um volume de pessoas que vão ser os seus fregueses, né? Vai haver o hábito. A freguesia a gente conquista com qualidade e você vai obter a fidelidade quando você mantém a criatividade.
Então dá para fazer isso aí. Dá sempre.